Graça e paz, irmãos. Maravilhoso, irmãos, nós adorarmos ao Senhor dessa forma. Quando nós colocamos diante do Pai isso que nós cantamos agora, nós vemos maravilhas sendo feitas através dele. Você entendeu o que você cantou aqui? A sua alegria está no Senhor. E através desse Senhor, né, que nós cantamos, que nós adoramos, Ele é Filho de Deus, mas também é Filho do homem. E através dele nós somos redimidos. Nós somos seus filhos, amém? Vamos falar com o Senhor neste momento? Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Quanta gratidão, ó Pai, impera no nosso coração por termos um Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio a este mundo como homem, aquele que passou pelas aflições que nós passamos, que sabe, que entende como nós nos sentimos. É nesse Senhor que nós alegramos, não nas circunstâncias, nas dificuldades, mas em saber que há esperança através dele, que nós vamos atravessar o rio da vida e encontrar o Senhor Jesus nos céus. Ó Pai, obrigado por tua presença maravilhosa e notória neste lugar, Senhor. Obrigado por nos proporcionar momentos como esse, ó Pai, juntos adorando, engrandecendo o teu nome. Senhor, usa os meus lábios, ó Pai, a minha vida. Senhor, não sou digno de estar aqui, mas a tua graça, ó Pai, na qual eu busco constantemente, ó Pai, eu peço que ela me use nessa noite a falar com a sua igreja, Pai. E nós todos saiamos deste lugar, Pai, mas continuemos na sua presença, porque é ali, ó Pai, que nós encontramos, ó Pai, alegria e esperança, Senhor. Fala conosco, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Maravilhoso estar na casa de Deus. Maravilhoso estar neste lugar. Agradeço pela oportunidade, porque vocês perceberam quando eu cheguei aqui, né? As pernas estavam balançando e aí foi algumas coisas ao chão. Isso mostra que nós tememos estar aqui. Mas esse temor é respeito, né? Por este lugar, separado, para falar da palavra de Deus, que é maravilhosa, né? Hoje, como o Rodolfo falou aqui no início, nós iniciamos essa nova série. Na verdade, a série é a mesma, o chamado, mais uma nova direção. Se nós olharmos para trás, nós falamos sobre chamados para ser bênção, chamados para iluminar. No mês de maio aqui nós trabalhamos, né, antes de chamados para iluminar, família segundo a vontade de Deus. E agora nesse mês de julho nós vamos trabalhar um pouco, chamados para olhar para Cristo. Quando nós olhamos por os últimos dias aqui na igreja, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus sendo evidenciado mais e mais. Ele sempre é e sempre será o centro da sua igreja e o centro da pregação que nós trazemos a este lugar. Mas quando nas quartas-feiras nós temos falado, né, pastor Elias, sobre Jesus Cristo, aquele que envia cartas, né, e pede para que João escreva as cartas às igrejas da Ásia, e ele se apresenta a cada dia ali de uma forma diferente. Esse Jesus é maravilhoso, né? Ele nos ama de tal forma que ele elogia, ele repreende, ele se apresenta, ele faz uma promessa, né? Ali nas cartas da igreja na Ásia. Ontem foi pleno, né, o momento em que passamos aqui, a santa ceia desse Senhor Jesus, em que nós nos prostramos, em que nós adoramos, em que nós sentamos à mesa com Ele. E agora nós iniciarmos esse mês de julho, falando sobre Jesus, para você olhar para Ele, né, é maravilhoso. E a responsabilidade também é grande. Nós iniciamos falando aqui sobre a humanidade de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, na carta, no Evangelho de João, capítulo 1. Estarei fazendo a leitura dos primeiros versículos até o 14. Quando nós olhamos para
Para o evangelista João, nós vemos muito amor envolvido aqui, né? Antes de ler, eu queria só compartilhar com os irmãos. Eu sou uma pessoa que eu sou muito do visual. Eu gosto muito de ver, né? Eu gosto muito de estar no local, né? Então, sempre vocês vão me ver na igreja, a não ser por alguma situação bem difícil que eu não posso estar aqui. Mas eu gosto de ver vocês, de ouvir vendo o pregador, de adorar estando aqui na presença. E eu, né, um tempo atrás, eles lançaram uma série, The Chosen. Muitos aqui já assistiram. Acredito quase todos, né? Quem aqui já assistiu a série The Chosen? Alguns foram no cinema já, né? Assistiu os primeiros episódios da temporada 4. Mas tem algumas partes assim que me chama a atenção mais, porque toda a série é maravilhosa, né? Falar sobre Jesus e os seus escolhidos. Duas delas, uma no começo da primeira temporada, quando Jesus ele está ali na conversa com as crianças, né? E a segunda delas é no começo da segunda temporada, em que João, né, esse apóstolo do amor, ele começa a interrogar alguns dos discípulos ali para perguntar para eles como que foi o seu encontro com Jesus, né? O que você sentiu e tudo. E o que me chama muita atenção quando ele senta com Maria. Ali ele sentado com Maria, ele começa a perguntar para ela, e ela vai dizendo desde o ventre e tudo. Aí ela fala, mas por que você está perguntando? Ah, porque eu quero escrever, deixar registrado tudo o que aconteceu, para que nunca se perca, né, o que nós estamos vivendo e vendo aqui. E aí, no meio da conversa, ela pergunta para ele, né, tipo, mas por onde você vai começar? Ou melhor, antes disso, ela fala assim, eu quero escrever também porque ele me amou. Aí Maria fala assim, não, ele amou a todos, mas você faz questão de colocar isso, de escrever isso sobre o amor. Quando a gente olha então para esse livro de João, a gente vê amor em cada versículo, em cada capítulo. Nós vemos fé através de entender que há um Deus que se transformou, que foi encarnado em homem para buscar a sua criação, né? Para buscar e resgatar a cada um de nós. E nós vamos ver isso enfatizado já no começo dos versículos aqui. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmãos? É maravilhoso quando nós lemos esse texto. E está evidenciado aqui nesse texto que Jesus é Deus. Que Jesus é desde o princípio, desde sempre, né? Eu gosto muito de lição bíblica. Essa é antiga, mas eu vi um texto nela assim, que eu já até ouvi alguns pregadores falando, sobre a diferença enorme que há no Deus Jesus Cristo. A história das religiões humanas é recheada de milhares de deuses, né? Deuses estranhos, esquisitos, deuses sedutores, enganadores, deuses diabólicos. Contudo, não há, em toda essa área do paganismo, nenhum que veio como homem.
Nenhum. Só o cristianismo, só através de Jesus Cristo, somente o cristianismo possui essa singularidade gloriosa, e por essa razão ele pôde apresentar ao mundo o único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Deus, o verdadeiro Deus, e dizer que para salvar os pecadores ele se tornou carne e se fez pessoa humana. O Deus que se fez gente, né? É interessante quando nós olhamos para essa verdade da palavra de Deus. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele era 100% homem, amém? E 100% Deus, amém? Alguém tem dúvida? Não, né? Jesus é Deus que se fez ser humano. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías vai dizer que ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Deus esteve entre nós, né? Como um ser espiritual que vive eternamente poderia ser homem? É um questionamento. Jesus era um ser humano como nós? E quando ele era humano, ele permaneceu Deus? Mateus 1:23 vai nos responder bem nesse sentido, que ele era Emanuel, Deus conosco. Jesus era um ser humano e ele também era Deus. Nunca deixou de ser o que sempre foi. Às vezes a gente se questiona, né? Jesus fala assim: vocês farão obras maiores que essas. Mas Jesus era Deus, e eu? Jesus usou da sua divindade para fazer as obras, irmãos? O que vocês acham? Não? Vocês estão tímidos, hein? Jesus usou da sua divindade para realizar as obras, os milagres? Não, né? Então nós olhamos para essa palavra, e aí a gente vai entrar daqui a pouco na humanidade de Jesus, mas antes disso eu queria trabalhar com vocês sobre Jesus ser verdadeiramente Deus. Vou usar aqui a minha colinha também de novo, a lição bíblica. Muito interessante quando nós olhamos, eu gosto, que nem eu falei para vocês, eu sou muito visual, e esses dias eu estava assistindo um debate bíblico, né? O pastor Amador gostava muito disso, né? Os pastores, não que ele seja antigo, jamais, né? Mas anteriormente eu ouvia, através até do meu avô, que tinha muitos debates bíblicos, e isso ajudava muito no entendimento, de poder compreender melhor a palavra. E esses tempos ouvindo um debate bíblico que um puxava para um lado e outro por outro, né? Jesus, ele era Deus mesmo, quando ele estava aqui ou não? Ele foi um profeta, um grande profeta? Ele foi um Deus menor, né? E aí, assistindo esse tempo, um debate desse, eu lembrei de um senhor que era muito meu amigo no tempo em que eu trabalhava ali no Terminal Guadalupe. Ele era de uma denominação e a gente conversava muito sobre a Bíblia, e numa dessas ele me apresentou o texto de Provérbios 8:22, que ali vai falar sobre, eu vou ler para vocês o texto, e aí eu vou falar para vocês como eu me senti quando ele leu aquele texto para mim. Vai dizer assim, ó: o Senhor Deus me criou antes de tudo, antes de suas obras mais antigas. E ele falava para mim, ó: esse aqui, que foi criado pelo Senhor Deus, é Jesus Cristo. Naquele momento eu não tinha Bíblia, ele também não tinha, há uns 15 anos atrás, não tinha Bíblia no celular, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas eu não acreditei nele na hora. Eu falei assim, ó, eu vou para casa, eu vou pegar minha Bíblia, vou ler e amanhã a gente conversa. E aí quando eu cheguei em casa, já no título do capítulo estava o que lá escrito? A excelência da sabedoria. Era sobre Jesus que estava falando esse texto? Não, era sobre a sabedoria. Então assim, muitos tentam usar a própria palavra para mostrar que Jesus não era Deus, que ele foi um ser criado, né? Então nós vemos aqui, e sendo poético aqui, Provérbios vai tratar a sabedoria como se fosse uma pessoa, né? Uma pessoa que clama. Se você tiver curiosidade depois de ler esse capítulo, vai usar aqui a sabedoria como se fosse uma pessoa que clama, que instrui, que chama, que adverte e que ordena, né? Mas aqui não fala sobre Jesus Cristo em nenhum momento.
Outro texto que eles trazem aqui é o de Colossenses 1,15, que vai dizer aqui, ó: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é primogênito, irmãos? Oi? Primeiro, princípio. Olha que interessante, né? Eles trazem esse texto para mostrar que Jesus foi o primeiro a ser criado. Primogênito de toda a criação, né? Mas quando nós vamos, né, para alguns estudiosos, e eles trazem a raiz do texto, né, que a palavra aqui é prototokos, primogênito, enfatiza a pré-existência de Jesus. Ele já era antes de existir, né? Jesus é eterno, né? Mostra aqui também a soberania. Ele é o soberano da criação, né? Então aqui, neste texto, vai trazer exatamente a singularidade de Cristo, né? E não está enfatizando aqui que ele foi o primeiro a ser criado. Outro texto também, que nós usamos na quarta-feira, né, pastor? Em Apocalipse 3,14, né? Falando ali sobre a igreja de Laodiceia. Que bom que vocês estão aqui, quer dizer que vocês estão quentes, né, pastor? Quem estuda a palavra de Deus é quente, não é morno, né? Que nem diz a igreja de Laodiceia. E ali o texto vai dizer ali, ó, ele se apresenta, Jesus se apresenta dizendo assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Também uso na mesma ideia de colocar que Jesus é o princípio, é o primeiro a ser criado. E aqui vai mais fundo ainda. O versículo aqui em grego quer dizer arché, traduzido como princípio neste versículo, traz o sentido de aquele que começa. O que diz o texto lá em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Um pouco mais para frente, não vou lembrar certinho, mas mostra a ideia de que Jesus ele estava ali. Mas a gente pode usar João 1, né? Que vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse princípio é Gênesis 1, princípio de todas as coisas. Quem que era o verbo? Jesus Cristo, ele é a palavra. E a palavra era Deus, irmãos. Então aqui está nos dizendo o seguinte: esse princípio quer dizer origem, fonte. Jesus é a fonte. Hebreus 1:2 vai dizer que Jesus é o arquiteto da criação. Ele é aquele que iniciou toda a criação, né? Tinha uma lição também que eu gostava muito, que ela rebatia as heresias, né? Então, tendo rebatido aqui essas heresias, nós vamos para os textos que realmente mostram a divindade de Jesus. Gostaria que você ficasse aí em João capítulo 1, né? Esses versículos, ele nos apresenta grandes ensinamentos com relação a isso. O 14, né, como nós lemos ali, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, mostra-nos que Jesus realmente ele se tornou homem, né, e ele esteve conosco na terra. O próprio Jesus, em sua oração lá em João 17, né, 5, ele vai enfatizar isso também, né, que ele, vamos abrir lá, João capítulo 17, na oração de Jesus, 17:5. Se alguém abrir antes que eu aí, tiver uma voz bem forte, fique à vontade para ler. Amém. Glória a Deus, irmão. Você pode glorificar o do Senhor? Olha só. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que o mundo existisse, né? Enfatiza mais uma vez aqui a divindade do Senhor Jesus, né? Quando Jesus chega também ali no capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer assim que o Pai e eu somos um, né? No capítulo 14, versículo 9, Jesus está ali, ele conversando com os discípulos, e Filipe pergunta para Jesus assim: mostra-nos o Pai.
E Jesus vai responder para mim, ó: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus não apenas era o Filho do homem, mas ele também era o Filho de Deus, né? Glórias a Deus por isso, né? Quando Jesus estava no ventre de Maria, ele era Deus? Naquela manjedoura, aos 12 anos, sempre Deus, né? Aqui nós estamos falando sobre a divindade de Jesus. Ele não deixou a sua identidade, né, de Deus. Então, em todo esse tempo, né, que ele agiu também como homem, ele não deixa a sua divindade. Filipenses 2, 6 a 7, no versículo 6 a 7 vai dizer assim, ó: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O versículo 8 lemos também que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele veio a este mundo como homem, ele se encarnou, ele se colocou no nosso lugar, para que ele pudesse morrer por toda a humanidade. Ele morreu por mim e por você, meu irmão. Ontem a morte de Jesus foi evidenciada aqui através da ceia. Quando nós ceiamos, nós trazemos à nossa memória que Jesus foi partido por mim e por você, pelas nossas transgressões, pelas nossas dores. Mostra o amor que ele teve por cada um de nós. E quando nós olhamos para esse Deus que se esvaziou de si mesmo, nós podemos olhar para nós mesmos, e o que isso me influencia a viver amanhã? Aonde nós vamos estar amanhã, irmãos? Viver através dessa humanidade de Jesus é nos esvaziar das nossas vontades, do nosso querer, e de onde nós estivermos, nós pregarmos o Evangelho de Jesus a todos que estiverem conosco. A discipular aqueles que são próximos, né? Um amigo lá do seu trabalho, né, Cleverson? O Senhor nos apresenta muitas pessoas que precisam ser discipuladas. E nós, quando nós vemos aqui que Jesus, ele se esvazia de toda a sua glória, o que eu posso fazer em virtude disso, né? Verdadeiramente homem. Quando nós pensamos em Jesus como homem, nós precisamos realmente ir na origem da humanidade de Jesus, irmãos. E aonde é essa origem da humanidade de Jesus? Os profetas já diziam que Jesus viria dessa forma. O profeta Isaías, ele vai profetizar lá no capítulo 9, 6, né? Um pouquinho antes, no capítulo 7, 14, ele diz assim, ó: o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No capítulo 9, versículo 6, vai dizer assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesses textos nós vemos que Jesus viria através de uma virgem, através de um ser humano, né? O texto seguinte já diz que Deus não é um Deus menor, que nem algumas denominações tentam mostrar o Senhor. Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, né? E Ele é Príncipe da paz, Ele é conselheiro. Quando Jesus está sendo ascenso aos céus, o que Ele diz? Eu enviarei a vocês um outro conselheiro. Por quê? Porque Ele era conselheiro, né? O versículo vai nos dizer isso. Irmãos, nós não podemos ter dúvidas, nem desconfiança quanto ao nascimento de uma virgem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ter dúvida, trata-se de uma verdade importante para a salvação minha e sua.
A nossa salvação em Cristo Jesus, ela só é possível por causa disso. Porque Jesus veio como homem e Ele morreu para que nós tivéssemos essa oportunidade de salvação através dEle. Nós acabamos de cantar, né? Nós acabamos de adorar que nós fomos adotados pelo Senhor Jesus. E isso só é possível por Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Amém, irmãos? Então isso precisa estar evidenciado na nossa mente, no nosso coração, que através da humanidade de Cristo, nessa terra, que há essa oportunidade de salvação em cada um de nós. Nós vemos também um versículo maravilhoso que nós cantávamos muito, né, como cântico, na igreja de Madeira, né, e até esses tempos também através do Chiron Origens, quando o anjo Gabriel ele chega para Maria, ali em Lucas 1:30-35, ele diz assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele veio através de Maria, ou seja, ele é filho do homem, mas foi pela ação do Espírito Santo que envolveu Maria, ele é filho de Deus. Isso evidencia as naturezas de Jesus. É importante a gente entender, uma vez que a humanização ela foi iniciada em Maria, né? O que aconteceu em Maria é algo único, sobrenatural, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Jesus ele teve um corpo físico com restrições físicas. Quando a gente olha para o texto de João, quando a gente olha para esse versículo 1 e 2, na verdade na primeira carta de João, né, versículo 1 e 2 do capítulo 1, João ele dá a demonstração, ele fala assim, ó: o que foi desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que vimos, o que tocamos com as nossas mãos, isso nós vos anunciamos a respeito do verbo que é vida. Essa vida se manifestou, vimos-lo e testemunhamos. Ao dizer isso, né, João mais uma vez ele confirma a humanidade de Jesus. Nós o vimos, nós o ouvimos, nós o tocamos. Glória a Deus. Esse Jesus, ele tinha as suas necessidades humanas. Lá em Mateus 42 vai dizer que Jesus sentiu fome quando ele jejuou. Em João 19:28 vai dizer que ele sentiu sede. Em João 4:6 ele estava cansado depois de uma grande caminhada. Ele teve as mesmas necessidades que eu e você. Quando nós temos as nossas dificuldades, irmãos, as nossas necessidades, nós clamamos ao Pai, mediante Jesus, é você dizer assim, ó Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor também passou por essas necessidades e dificuldades. E aí Jesus, com grande amor, Ele media as nossas orações ao Pai. E eu tenho certeza que essa autoridade de Jesus, né, levando ao Pai as nossas orações, isso fortalece cada vez mais a mim e a você. Amém, irmãos? Saber que esse Jesus que passou pelo que nós passamos, e muito mais ainda, Ele vai mediar, né, a nossa oração, a nossa súplica ao nosso Deus, né? Jesus, Ele sofreu fisicamente, Ele morreu, né? Em Hebreus 2:10 nos é dito que era apropriado que Ele fosse aperfeiçoado através do sofrimento. Fisiologicamente, Ele era um ser humano como nós, sujeito à morte. Portanto, como são carne e osso, Ele também compartilhou essa natureza humana para anular, através da morte, aquele que tem o domínio da morte, isso é, o diabo. Ele venceu a morte morrendo. Amém? Glória a Deus.
Quando nós pensamos também nos sentimentos de Jesus como homem, no mês de setembro, volta e meia, nós falamos sobre esse assunto. Quando nós pensamos nas emoções, nas nossas frustrações, nos nossos sentimentos, na nossa ansiedade, Jesus passou por tudo isso, na verdade, a palavra de Deus está cheio de textos que vai falar sobre a humanidade de Jesus. Mas eu queria evidenciar aqui apenas alguns que mostram isso. Jesus, ele tinha um apego às pessoas, João 11:5 vai enfatizar isso, através da vida de Lázaro, Menor versículo da Bíblia, quando nós vemos que Jesus, ele sentiu tristeza quando seu amigo havia falecido. Jesus, ele ficou profundamente afetado pelo conhecimento de que um dos seus o trairia. Jesus, ele podia sentir angústia e preocupação, como era evidente com os seus discípulos, quando ele pensava no sofrimento da morte que o aguardava. Então, assim, nós podemos ver através de todos os sentimentos de Jesus, e isso evidencia a sua humanidade. Como que nós podemos olhar para Jesus nas suas... quando ele olha para Pedro e fala assim, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Irmãos, o que você pode pensar? Era o atributo de Jesus sendo evidenciado, a sua onisciência? Quando ele olha para a mulher samaritana e fala assim, realmente você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu, E outras formas de Jesus ele demonstrar que ele conhecia o passado, o presente e o futuro. Ou será que através da oração constante de Jesus que Deus o Pai o revelava essas coisas? Nós vamos entrar a partir de amanhã numa semana de oração aqui no templo. Você quer conhecer os propósitos de Deus para a sua vida e para a sua igreja? Venha, participe. Como nós estivemos no relógio de oração, Márcia? Que foi maravilhoso e o Senhor nos revelou tantas coisas ali. Nós vamos começar e ali o tema dessa semana de oração é o poder da oração, irmãos. Todos os dias, 20 horas. Nós vemos Jesus aqui, nos momentos de angústia, ele chamava os seus discípulos mais próximos e falava, vamos orar comigo. Jesus ficava vigílias e vigílias em oração. E através desses momentos ele se fortalecia com o Pai. E era revelado a ele tudo o que aconteceria. Jesus, ele mostra para nós que uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Pai, faz com que nós possamos ver os propósitos de Deus para nós. O que nós aprendemos? Qual é a conclusão que nós tiramos quando nós olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Sabendo que Ele era Deus, Ele se esvaziou de toda a sua glória, Ele veio a esse mundo para morrer por mim e por você. O que isso faz em sua vida? O que isso mexe com o seu coração? Irmãos, nós não podemos sair deste lugar como entramos. Não é a minha palavra que vocês estão ouvindo. Jesus está falando conosco nessa noite. Não leve apenas para casa mais um momento na minha presença sem que haja mudança e transformação. Negue as suas vontades. Se quer vir após mim, negue as suas vontades. Sabe aquele momento de entretenimento? Aquele momento de lazer, que é importante também na nossa vida, para trazer equilíbrio, mas que ele não seja mais importante do que os propósitos e a missão de Deus para a sua vida. Ou use também esses momentos de entretenimento para ser um missionário, lá no futebol, lá na pedalada, lá na caminhada, lá no seu momento de almoço. Apresentar Jesus Cristo e falar assim, eu sei o que você está passando, porque o meu Senhor,
Ele sofreu, Ele morreu, mas hoje Ele vive, né? Para demonstrar que Ele é Deus, né? E através de estar à direita do Pai, Ele pode levar a sua dor mediante o Pai, e vai trazer, né, sobre cada um de nós a esperança de um dia, né, não termos mais esse sofrimento. Irmãos, que fique em nós essa palavra, que nós vivamos por essa palavra, que nós possamos praticar essa palavra na nossa semana. Não podemos vir à casa do Senhor nos finais de semana e saber que Jesus, Ele quer sentar à mesa conosco, que Jesus, Ele morreu por cada um de nós, e viver uma segunda, uma terça-feira como se nada tivesse acontecido no nosso final de semana. Nós usamos também desse tempo como vários símbolos, né? Como se a igreja fosse um hospital, como se fosse um posto de gasolina. Mas se a gente for pensar, irmãos, nós viemos aqui para adorar a Deus, mas aqui nós somos curados, aqui nós somos libertados, aqui nós somos abastecidos, renovados, fortalecidos pelo Senhor e por sua palavra. Então a sua semana não pode ser a mesma. E que nessa semana você possa fazer mais discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Que nessa semana você possa pregar mais o Evangelho do que na semana anterior. E que o Senhor possa agir através da sua vida. Eu gostaria que agora nós nos prostrássemos diante desse Deus maravilhoso. Gostaria que você colocasse diante do Senhor neste momento, que você é grato, porque Ele veio a esse mundo, Ele se esvaziou da sua glória, Ele não precisava, mas o amor que o envolveu, como João 3,16 vai nos dizer, é um amor tal, é enorme, não há palavras que vai descrever a profundidade desse amor do Senhor. Mas Ele morreu por cada um de nós. Seja grato agora nessa oração. Se coloque diante do Senhor para que você seja um instrumento nessa semana, para que o Evangelho seja pregado a muitos. Vamos orar, vamos exaltar ao Senhor. Ó Deus de graça e bondade, é através, Senhor, da sua humanidade nesta terra, Senhor, que hoje nós podemos viver, Senhor, a realidade, Senhor, dos céus. A realidade, Senhor, da salvação, ó Pai, que há através do seu sangue. Nós somos chamados seus filhos, ó Pai, através desse sangue de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por seu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, por olhar para mim e não ver nada de bom em mim, Senhor, mas me amar da mesma forma. Me amar com eterno amor, Senhor Jesus. E se colocar, Senhor, naquela cruz por meus pecados. Oh, Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Senhor Jesus Cristo, ó Espírito Santo que age, justificando através do sangue de Jesus, trazendo nova vida através do momento em que eu o recebo, Senhor, como Senhor e Salvador. Obrigado pelas ações, as ações que há em cada um de nós, Senhor. Pai eterno, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque desde o princípio o Senhor Jesus já era. Desde o princípio Ele já era Deus e Ele se esvazia para morrer naquela cruz por cada um de nós. A cruz de Cristo nos libertou. Nós exaltamos e cantamos nessa noite, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado por nos fazer compreender mais uma vez e sermos lembrados, Senhor, que o Senhor Jesus, Ele nos ama de maneira incondicional. Oh Senhor, obrigado, ó Pai, que esse amor que me faz obedecer, que esse amor que me faz viver o Teu Evangelho como salvo que sou, Senhor, nessa semana, Pai. Ajuda, Senhor, a sua igreja, Pai. Ajuda a mim, Senhor, a poder pregar o Teu Evangelho. Esse Evangelho que é poder de Deus, que muda, que transforma vidas, Pai.
Oh Senhor, que eu possa viver desse evangelho, ó Pai, discipulando, fazendo para Ti, Senhor Jesus, discípulos que busquem a ser igual a Ti, Senhor Jesus. Que busquem a Ti como exemplo, como mestre. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos instruir, nos mostrar, Senhor, a Tua verdadeira vontade, Senhor, para cada um de nós. Ajuda a Sua igreja, Pai, a viver, Senhor, prostrado ante a Tua presença. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia nos colocar, assim como Jesus, era evidente a Sua vida de oração, de intimidade contigo, ó Pai. É através dessa forma, Senhor, dessa disciplina espiritual, ó Pai, que nós nos conheceremos mais e conheceremos mais a Ti, Senhor, que vai, ó Pai, nos mostrar a Tua vontade. Clamamos a Ti, Senhor Jesus, clamamos a Ti, ó Pai. Age, Senhor, através de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo tome as nossas vidas, Pai, para que haja, Senhor, na nossa semana, um mover espiritual em cada um de nós, Pai, para sermos Tuas testemunhas, ó Pai, neste mundo, Senhor. Eu Te clamo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, e Te agradeço, Senhor, por este tempo, pela Sua igreja, Senhor, que se coloca, ó Pai, prostrado ante a Tua presença, submissos à Sua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Presbítero Silvio, Deus abençoe a cada um de nós, irmãos.